Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Deus abençoe sua vida, seu ser, sua família, sua vida espiritual acima de tudo, vida familiar, material também. Sempre espiritual em primeiro lugar, meu irmão. O reino do céu e sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, Mateus 6,33. Então Jesus, ele vem falar conosco hoje através da palavra dele sobre o reino dos céus, meu irmão. Que os fariseus perguntou a ele quando seria a vinda do reino dos céus. E Jesus respondeu aqui no livro de Lucas 17, verso 20. Ele disse, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então, meus irmãos queridos, os próprios fariseus mandou perguntar a Jesus quando seria a vinda do reino de Deus. Porque Jesus, quando começou a pregar, ele fez a mesma coisa de João Batista. João Batista também falava, arrependei-vos, que é chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus. E Jesus veio na mesma tonalidade de João, falou também, arrependei-vos, que é chegado a vós o reino dos céus. Mas os fariseus esperando algo aparente, ver para crer. Temos que crer, meus irmãos, para depois ver. Jesus falou, bem-aventurado é quem não viu e creu, Então a fé não exige vista física, exige acreditar em Deus, exige enxergar com os olhos da esperança, com os olhos da alma, colocar um crédito em Deus. Isso sim é enxergar com a alma. Mas os fariseus eram pessoas de índole ruim, não queria nada com Deus, queria as glórias terrenas, apesar que muitos deles depois se converteram também, A misericórdia de Deus é tão grande que muitos às vezes depois se converteram. Mas por isso que nós não podemos apontar ninguém no mundo como alguém, um caso perdido. Para Deus tudo é possível. Sansão, por exemplo, quando ele estava com sede, ele pediu Deus, para Deus dar água a ele. Uma rocha brotou água, e aí surgiu a fonte do que crama, Sem contar dos milagres que Deus fez, quando tirou Israel do Egito, A criação toda é um milagre de Deus, só mesmo Deus para criar as coisas, Então Jesus foi interrogado, acerca de quando é que viria o reino dos céus, o reino de Deus. E ele respondeu, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então já estava no meio do povo. O próprio Senhor Jesus é o rei, o reino, o reino dos céus. Ele é o rei dos céus, Ele é o rei do universo. Ele estava entre eles lá, e ele estava procurando um outro reino. Uma passagem que Felipe fala com Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus falou, eu estou tanto tempo com vocês, você ainda pergunta, cadê o Pai? Quem me vê a mim, Felipe, vê o Pai. Então veja, meus amados e queridos irmãos, que o reino dos céus, ele vem de forma simplificada, e é pelos olhos da fé, é espiritual. João 4, Jesus falou com a mulher samaritana, que o Pai é espírito, que busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então o reino de Deus é espiritual. Jesus falou com Pilatos, se o meu reino fosse deste mundo, eu pediria o Pai mandava mais de 12 legiões de anjos para combater em meu favor. Então o reino de Jesus não é material, ele é espiritual. Quando Jesus criar um novo céu, nova terra, vai revestir de espiritualidade, vai ser tudo espiritual, incorruptível. O reino de Deus, Jesus, é um reino que não se passa, um reino que não se acaba, um reino que não se corrompe. Então esse é o reino dele. Esse mundo está entregue por um tempo na mão, Porque Adão e Eva entregou a serpente, então está na mão de pessoas ímpias esse mundo. Nós estamos vivendo nele aqui na terra. A paciência de Deus, a longanimidade de Deus, até vir o juízo de Deus, e vai julgar esse reino, e vai o destruir, e depois vai estabelecer o reino espiritual, eterno, de nosso Senhor e Salvador Jesus, o trono de Deus. Então veja,
Que o reino do céu já está no meio do povo que crê em Deus. Não importa a classe social, não importa se é rico, se é pobre, se é intelectual. Quem crer é salvo. E quem não crê, infelizmente, é condenado. Então o reino do céu, ele exige de nós crer, acreditar sem ver. É esperar. Tem uma palavra que fala, se você está esperando aquilo que você já está vendo, isso não é esperança. A esperança é para aquilo que você não está vendo ainda. Então o reino do céu, espiritualmente, já está em nós, já está vigorando em nós. A aparência dele vai vir no tempo certo, quando ele subjugar esse reino caído que está implantado na terra, esse reino corrompido, esse reino terrível. A Bíblia fala que se os príncipes do mundo fossem sábios, eles não se aniquilavam, eles não se destruíam como estão se destruindo. Então veja, meus amados e queridos irmãos, que o reino do céu já está implantado em nós e a sua aparência a seu tempo se manifestará. Jesus mesmo vai vir em glória, né? Sobre as nuvens, com soar de trombeta, com anjos contigo, na batalha final e no resgate efetivo do seu povo, o resgate total do seu povo, os escolhidos, né? Mateus 24 ali fala sobre isso, os anjos buscando os escolhidos de Jesus, de Deus, né? Então o reino de Deus, ele é simplificado, ele é espiritual, meus irmãos. Ele é de esperança, é de fé, de paciência, né? Então nós temos que ter paciência, fé e esperança até que se manifeste o nosso Salvador Jesus Cristo. E ele se manifesta para nós, para quem é crente, ele se manifesta. Às vezes Deus, né, mostra visões, mostra sonhos, profecias, né? Encaminha as coisas para a gente, que a gente vê, nossa, a mão de Deus estava comigo. Se não fosse a mão de Deus, eu não teria logrado o êxito naquela situação a qual eu estava ali para resolver. Então veja que o reino do céu já está atuando em nosso favor. Tem uma passagem que fala que o Espírito está, né, à disposição do profeta. O Espírito de Deus está à disposição do profeta para, né, assim que o profeta está pronto, o Espírito também está pronto para, né, entregar as profecias. E as profecias são para edificação, para exortação, correção, né, motivação. Então veja que o reino de Deus já foi implantado. O Senhor Jesus implantou esse reino em nós, né? É o reino espiritual que domina a partir do nosso coração, a partir da nossa mente, a partir da nossa alma. A nossa alma já recreia, já goza do reino de Deus. Leis, já tem lei, todo reino tem lei, nós já temos lei, a Bíblia Sagrada. Estamos submetidos à Bíblia Sagrada, às regras de Deus, regras de fé. A Bíblia é o livro da fé, meus irmãos, também. Jesus é o autor e consumador da fé. Ele falou e tudo existiu, e ainda se fez carne, fisicamente sofreu, né? Até foi experimentado em trabalho também material, da carpintaria, né, com José. E fez o que fez na cruz do Calvário por nós, vencendo o pecado, vencendo a morte. Então o reino dos céus já está entre nós, já está conosco, já está em nosso coração. Jesus falou, se vocês obedecerem os mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos em vocês moradas. Então nós somos moradas do reino de Deus, moradas do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Salmo 46 fala, né, do santuário das moradas do Altíssimo. Somos nós, cada ser humano que se rendeu ao Senhor Jesus, o aceitou como suficiente Salvador. Essa pessoa já tem uma aliança com Jesus. E Jesus tem um compromisso, a promessa, né, está reinando em favor desta pessoa que está inserida no teu reino. Então nós já estamos sendo favorecidos pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, que está centrado nas alturas, intercedendo por nós, agindo por nós, enviando anjos para nos guardar. Então, esse reino já está, meus irmãos. O ímpio não verá a Deus. Tem um salmo que fala, o ímpio nunca verá a Deus, porque o ímpio é incrédulo. O ímpio é incrédulo. O ímpio está morto para Deus,
Para ele, Deus não existe e ele está morto para Deus. Né? Tem oportunidade? Tem. As pregações, a palavra. Né? A pregação hoje é como se fosse Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Ezequiel 37. Que ele foi profetizar no meio do Vale de Ossos Secos. Foi pregar no meio do Vale de Ossos Secos. E houve um reboliço ali. O osso se juntou ao seu osso, nasceu, né, nervos, carne, pele, formou corpos. Depois Ezequiel profetizou o espírito de vida e veio vida. E levantou-se um grande exército. Então os ímpios são como ossos secos, sequíssimos às vezes. Mas nós, os pregadores, somos como Ezequiel. Estamos profetizando vida. Que os ossos secos se encaixem cada osso no seu devido osso. Que depois cresça nervos, carne, pele. Forma-se os corpos. E depois assopra-se o Espírito Santo de vida sobre esses corpos que se formaram através da profecia, da pregação. Então o ser humano é ímpio hoje, mas amanhã ele pode se tornar um justo, né? Através da pregação da palavra de Deus. Isaías, né, 53 fala: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se estendeu o braço do Senhor, a quem se estendeu a salvação do Senhor. Né? Zaqueu deu crédito, né, à pregação de Jesus. O cego de Jericó deu crédito. Maria deu crédito. Lázaro deu crédito. Pedro, Tiago e João deram crédito à pregação. E aí eles se tornaram vivos, tornaram servos de Deus, escolhidos de Deus. Antes deles serem, né, acolhidos pelo Senhor Jesus, estavam vivendo suas vidas mundanas. Mas foram, né, acolhidos e inseridos na vida. Porque Jesus é a vida, Ele mesmo é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. João 11:25, ele torna a falar, né, para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, Marta. E a partir daquela hora ela creu nele, como o Messias. Marta foi dura de crer. Mas na hora que Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida, e ele perguntou: tu creres, Marta? Eu creio que tu és o Cristo de Deus que havia de vir ao mundo. E aí ela se tornou crente, né, a partir daquele dia. Então a pregação, enquanto tem pessoa ímpia no mundo, mas tem pregadores pregando, o ímpio tem chance, o ímpio tem oportunidade de deixar a sua impiedade e se tornar um justo. Ao ofício dos profetas, né? Ezequiel era o atalaia, Ezequiel 18. Ele tinha a obrigação ali por Deus, falou com ele, de pregar. A alma que morresse, se Ezequiel não tivesse advertido ela, a culpa caía sobre Ezequiel. Então é uma responsabilidade. Tem uma passagem que o apóstolo fala, né? O evangelho me é uma imposição, eu tenho o dever de pregar o evangelho. Então veja, meus irmãos queridos, que o evangelho é uma obrigação nossa, é um dever. Você foi acolhido por ele, foi abençoado através das boas novas. O evangelho quer dizer boas novas. E você também gratuitamente vai repartir as boas novas. Mateus 10, Jesus falou: de graça vocês recebestes, de graça também dai. Pregai o evangelho, pregue para toda criatura, né? Marcos 16, ali, né? 15 diante. Então foi uma ordem de Jesus, uma ordem de um general para os seus soldados: ide ao mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então o reino dos céus, meus irmãos, já está dominando sobre nós. Quem está andando com os olhos da fé, quem está andando com os olhos da esperança, com a percepção da existência de Deus, o Criador, que é Espírito, Ele é perfeito, Ele é incorruptível. E aí você percebe Ele, você creu nele, mesmo antes de ver como Ele é, né? E aí Ele está já te agindo em seu favor. Você não está vendo Ele às vezes da forma tão gloriosa que Ele é, mas já crê nele e Ele já está alegre com o seu crer e já está te abençoando e faz você sentir a presença dele. João viu a aparência de Jesus no céu. Apocalipse capítulo 1, ele viu a aparência de Jesus, gloriosa. O rosto de Jesus é como o sol, no calor assim, mais forte. E João caiu aos pés dele ali, uma reverência tão profunda. João caiu como morto diante dele. Então João viu.
né? Nós iremos ver, se Deus quiser, um dia também. E nós vamos estar com o corpo glorioso. João ainda estava ali tendo uma visão. João ainda estava coligado ainda com sua alma na terra ainda. Mas nós vamos ver um dia, né? Com nossos corpos glorificados pelo nosso Senhor Jesus. E vamos conseguir ficar de pé diante dele. Quando ele, né, dá a ordem de nós ficar de pé, nós ficamos de pé. Se ele mandar ajoelhar, nós ajoelhamos também, né? Mas assim, vamos ter mais condições de subsistir diante dele, porque ele vai dar a nós um corpo de glória, na semelhança do corpo dele, né? Mateus 17, apareceu Moisés e apareceu Elias, né? Ali no monte, creio que é o Monte Tabor, o Monte Carmelo, né? Quando Jesus estava lá na transfiguração, Pedro, Tiago e João viram também. Eles estavam em corpos glorificados, né? Pedro pensou que estava vendo 3 deuses, mas o pai falou, não, meu filho, a ele eu virei, né? Então veja, o reino do céu já está em nós. Não interessa se você é uma pessoa bem financeiramente ou não. Se você é um crente, está com você o reino dos céus, né? Você passa dificuldade, tudo, né, até financeira, mas você é um crente, é um servo de Deus. O crente também passa sofrimentos, provações. Tem a viúva, né, ali, na passagem de Eliseu, eu creio que está em 2 Reis, capítulo 4 em diante, né? A viúva era viúva de um servo de Deus, de um profeta de Deus, que temia a Deus. O homem morreu e deixou dívida. O homem deixou crédito no céu e dívida na terra. E a mulher buscou a pessoa certa, buscou Eliseu, o profeta de Deus, e Deus deu a resposta para aquela mulher. Mandou, né, pegar vasilhas vazias emprestadas, não poucas, mas muitas. Entrou sobre a sua casa com seus 2 filhos, fechou a porta sobre eles e pegou do vaso que estava cheio e tornou sobre os outros vasos. E houve ali um milagre, uma multiplicação que encheu todas aquelas vasilhas emprestadas de azeite. Agora ela procurou Eliseu de novo, falou, o que eu faço com o azeite? Falou, vai e vende, né, paga a dívida, seu marido deixou, e vivei com o valor restante que vai sobrar, né, aí do valor desse azeite. Então ela ficou com uma aposentadoria, né, através do milagre de Deus. Toda obra que o ser humano faz para Deus tem recompensa. Então o marido dela deixou dívida na terra, mas crédito no céu. E havia ali um homem de Deus, levantado por Deus também, Eliseu, foi o sucessor de Elias, foi procurado pela mulher, uma legítima causa, né? Deus inspirou ela a procurar ele, e deu ele, né, a resposta, o que fazer, né, falar com ela, e cumpriu-se, porque Deus ele atua através de ser humano mesmo, do ser humano para com o outro ser humano, né? Até Jesus veio em forma humana, né, para nos salvar, para nos abraçar, nos abençoar, né, idôneo a nós, né? Então, veja para você ver, meus irmãos, que o reino dos céus, ele já se faz presente, né? Nós já estamos inseridos nele. Não estamos vendo ele ainda da forma tão gloriosa que ele é. Ele é uma forma, né, tão gloriosa, além do que possamos imaginar. Paulo falou, aquilo que o olho não viu e nem o ouvido ouviu, é isso que Deus tem preparado para os seus santos, né? Então fica aí, meus irmãos, com essa meditação, dessa palavra que estou deixando gravada aqui hoje para você, né? O livro de Lucas 17, né, do verso 20 em diante, né? Eu li até o 21 aqui, falando que o reino do céu já está entre nós, né? Então vamos orar ao Senhor Jesus para parar por aqui, né? Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai eterno, Pai santo, Deus de glória, Deus de mistério, Deus de maravilha. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade tão grande que o Senhor deu para nós. Nós está aqui na sua presença, meditando na palavra do Senhor, Lucas, meu Pai, 17. Ó Deus, sobre o reino de Deus que está já entre nós. Obrigado, Senhor Deus, por nos ter inserido no reino dos céus, no reino de Deus. Obrigado, Pai. E abençoa meus irmãos, minhas irmãs, que assistiram esse vídeo que eu vou deixar postado nas redes sociais. Que eles sejam também alcançados em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Dá vitória, meus irmãos, para a glória, para o louvor do nosso Criador dos céus e da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos, viu? E até um próximo vídeo, se Deus quiser, né? Hoje não pude entrar, né, ao vivo, estou deixando aqui uma gravação, mas vamos ver se amanhã, né, ou depois da manhã estaremos aí entrando, né, ao vivo de novo. Deus abençoe vocês, fique na paz, nosso Senhor e Salvador Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.